Para finalizar, pessoal, a gente vai fazer, né, alguns exemplos, né, de alguns exercícios aí que tem caído nas provas dos seus vestibulares. Primeiro exercício, né, primeiro exemplo aí, ele fala o seguinte, ó, considere os sistemas 1, 2 e 3 numa mesma temperatura e o comportamento de cada um desses sistemas representado aqui no gráfico, né, como a gente fez na nossa aula. Então, um gráfico aí de pressão por temperatura e tem 3 curvas. E aí tem água pura, glicose, KCl e letra A. Ele quer saber, gente, quem que é cada um. Então, letra A é a glicose, letra B é o KCl, quem que é cada um dos sistemas. Então, para isso, a gente não perder muito tempo, a gente vai lá na nossa folha de sempre para poder rabiscar. Então, o que a gente vai ter? A gente tem solvente puro, correto? A gente aprendeu que solvente puro tem que ser a primeira curva. Então, aqui a letra A, a gente vai marcar aqui, né? Solvente puro na nossa letra A, certo? Letra B de bola e letra C sobraram. Aí eu vou ter glicose e vou ter KCl. Bom, a glicose eu aprendi que é uma partícula só. Então, se eu tiver glicose, que é sólida, ela vai virar, depois que eu colocar no solvente, que é água, no caso, né? Vai ficar glicose aquosa. Então, era uma partícula antes, continua sendo uma depois, isso para qualquer açúcar, tá? E o KCl, né? O KCl, que é sólido também, quando eu coloco em água, fica K mais Cl menos, ambos aquosos, certo? Aí fica um de K mais e um de Cl menos, totalizando quantas partículas? 2. Certo? Então, a glicose já marquei uma, o KCl estou marcando 2 partículas para ele. O que eu aprendi, gente? Glicose, então, vai ser a letra B de bola. Então, aqui, letra B vai ser a nossa glicose. E a letra C, por ter mais partículas, no caso 2, vai ser o KCl aqui na letra C. Certo? Então, a ordem é essa. Faça a associação, né? Quem que é a letra A? Solvente puro. Quem que é a letra B? Glicose. Quem que é a letra C? KCl. Ok? E aqui já apareceu pra gente, né? Na nossa folha, já apareceu pra gente a pergunta da letra B. Adição de um soluto não volátil aumenta ou diminui a pressão de vapor do solvente? Justifique a sua resposta. Então, para responder, você pode e deve usar o macete, só para você ter noção do que está acontecendo. Então, é mais o quê? Mais você. Não é isso, o macete? E aí segue o chapeuzinho, né? Do E. Mais ebulição, troca para baixo, menos vapor, troca para cima, mais osmose. E agora o que ele está perguntando para a gente, vou colocar de verde, menos vapor. Então, quanto mais partículas você colocar, a pressão de vapor vai baixar. Então, a adição de um soluto aumenta ou diminui a pressão de vapor? Resposta: diminui a pressão de vapor. Ponto. Justifique a sua resposta. Então, tá vendo? Só o macete, só o decoreba, não vai te responder o justifique. Justifique a sua resposta. Como é que eu posso justificar? Você vai falar que o solvente vai ter interação com o soluto. Então, uma vez que o solvente tem interação com o soluto, ele prefere interagir do que passar para o vapor. Ou seja, a quantidade de vapor vai diminuir. Com isso, a pressão de vapor vai diminuir. Então, a justificativa, 2 pontos. Qual que vai ser?
interação, soluto-solvente. Pronto. E aí você responde a questão. Então você percebeu que uma parte tem gráficos, né, para descobrir qual que é cada curva, e uma parte que você precisaria um pouco da teoria, não só a decoreba, não só o macete, ok? Então esse foi o nosso primeiro exemplo aí, tá? A gente vai voltar lá no slide para passar para o próximo exercício. Então a letra A e B foram resolvidos. Agora o próximo aí da Weng. Ebulioscopia é a propriedade coligativa, né, relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Considere então essas três soluções, uma com sal de cozinha, uma com sacarose, uma com cloreto de cálcio, que é o CaCl2. As soluções foram colocadas em ordem, presta atenção na ordem, gente, porque tem hora que ele fala crescente, outra decrescente, eu não posso errar isso, né? Já que eu aprendi a teoria, eu não vou errar ordem crescente e decrescente. As soluções foram colocadas em ordem crescente. Então, vamos lá para a nossa folha para poder rabiscar. Bom, pelo nosso querido macete, que é mais você, eu aprendi que eu vou seguir o chapéuzinho, então, quanto mais partículas, mais eu vou ter de ebulição. E é uma ordem crescente, então eu vou descobrir já quais são as partículas, para depois ver qual tem mais partículas e qual tem menos. Então, gente, as concentrações são todas 0,1. Não faz diferença, porque são todas iguais. Se fossem diferentes, eu iria multiplicar pelo número de partículas. Como assim? Quantas partículas tem o NaCl? Na mais, Cl menos. Então, vai fazer 2 vezes a concentração. Então, 2 vezes o valor da concentração. Se elas fossem diferentes. Como elas não são, não preciso. Deixa só o 2, que é Na mais, Cl menos. Sacarose, a mesma coisa. Ia fazer uma vez a concentração dela. Uma vez a concentração dela. Só que a concentração dela e dos outros são iguais, então não precisa colocar isso. Deixa só o açúcar valendo 1, que você aprendeu que açúcar sempre vale uma partícula. E o CaCl2, se você não consegue visualizar de cabeça, ó, CaCl2 vira cálcio, bete-magrela, cálcio 2+, mais 2 cloros, família 7 menos 1. Então tem 1 cálcio, 2 cloros, totalizando aí 3 partículas. E eu aprendi quanto mais o que, Marcelo? Quanto mais partículas, mais vai ter de ebulição. Então, quem tem mais ebulição? É o C. Ele tem mais partículas, vai. Tem 3. Depois, na sequência, o A tem 2. E por último aqui, o B. Então, ó, ordem crescente, hein? Deixa eu colocar aqui. Ordem crescente. E se você concorda? Do menos ebulição para o mais ebulição. Porque esse rapaz, o C, tem mais partículas, então ele tem mais ebulição. Certo? Então aqui, BAC, tem resposta? Tem. Alternativa, letra B. Então aqui, o que eu chamaria de atenção, duas coisas, né? Se as concentrações forem diferentes, tem que multiplicar pelo valor da concentração. E outra coisa que eu já falei, vou repetir, porque eu sei que é perigoso, é isso aqui, ó. Por incrível que pareça, a galera gosta de errar isso, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, letra B, BAC, né? Igual a gente tinha feito aqui. E agora, nosso próximo exemplo aí, um teórico, que ele fala o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, tem lacunas, tem que preencher. Uma solução injetável, ela foi preparada de modo inadequado. Vocês fizeram errado, né? Pois, ao entrar na corrente sanguínea, promoveu, olha o que ela promoveu. A solução que foi feita errada promoveu o inchamento
e a ruptura dos glóbulos. Então, entrou solvente nos glóbulos, hein? A solução é, portanto, espaço, em relação ao soro sanguíneo. E a concentração de soluto é. Então, por que entrou? Não é do menos para o mais, do menos para o mais? Então, o meio externo está faltando, está pouco, é hipo. Então, a primeira lacuna, a solução é, portanto, hipotônica. Concorda comigo? Do menos para o mais, seguindo o macete da biologia. Então, quer dizer que a concentração está baixa, é inferior. Então, a alternativa na letra B de bola. Vê se faz sentido. Olha só. A solução é, portanto, hipotônica em relação ao soro sanguíneo. E a concentração dela é inferior. Então, do menos, que é o de fora, entrou na célula. Inchou ela. Foi isso que ele disse. Beleza? Então, uma questãozinha aqui teórica de osmose. Né? Poderia ter caído na parte de biologia isso, né? E a última questão, para finalizar, que é a que eu queria chegar, a parte de contas. Certo? Parte de contas para calcular a pressão osmótica. Então, a gente vai já na folha direto, né? Então está aí na sua tela já aparecendo a questão. A gente vai anotar os dados, depois vai ver se dá certo calcular. Beleza? Então, anotando os dados. 100 mg de... Bom, peraí. Então, 100 mg, está na cara que eu vou ter que transformar para grama. Então, já vou colocar 0,1 grama. Então, ó, 100 mg, vamos transformar, hein? Divide por 1000, hein? Não vai errar isso. De nitrato de cálcio. Deixa aqui por enquanto, né? Quem que é esse nitrato de cálcio? Lazarento, né? Foram dissolvidos em 50 ml de água. Volume. Também já vou trocar aqui para litro. Olha a importância das unidades, hein? Então, olha só, 100 mg, transformei para grama, 50 ml já transformei para litro. Marcela, por que você transformou? Olha, quem manda nas unidades é o R. Olha só como é que o R está em litro, olha só. Então, cuidado com as unidades na prova, beleza? Então, está feito 100 mg, eu anotei, já transformei em litro aqui o volume, temperatura de 50, não sou bobo nem nada, tem que somar 273, então, se eu não me engano, é 323 Kelvin de temperatura. Assinale a alternativa correta, qual traz a pressão a ser aplicada para impedir a osmose. Gente, como chama a pressão a ser aplicada para impedir a osmose? Como é que chama? Pressão osmótica. Então, calcule, por favor, a pressão osmótica. É isso que ele está pedindo. Qual que é a letra? Pi. Pi. Essa é a letra. Certo? Calcule o pi. Calcule. Então, vamos lá. Aprendi, né, que vou usar a fórmula dos gases. Pi, P, P, PV igual nRT. Pronto. Então, beleza, tá tranquilo. A pergunta é sobre o meu pi. O volume 0,05 litros igual o número de mols. Eu não tenho número de mols, tem que trocar massinha pela massona. A massinha é do exercício. Então, 0,1. 0,1. E a massona é do composto, da tabela periódica. Mas quem é o composto? Nitrato de cálcio, né? Então, quem é ele, né? A importância da outra química para vocês, né? Saber nome de compostos. Nitrato de cálcio, cálcio eu conheço. Nitrato é NO3. E aí, como o nitrato é negativo e o cálcio é mais 2, olha o 2 descendo, tem um 2 aqui. E aí eu tenho que calcular a massa desse ridículo, né? Não tem jeito. Então, para isso eu vou usar a calculadora aqui e usar os dados que ele deu aqui embaixo. Para quem não percebeu, já deu pronto os dados, é só chegar fazendo conta. Ó, cálcio vale 40, então nitrogênio 14, O 16. Então aqui vai dar 48 dos oxigênios, mais 14 do N, vezes 2 com parênteses e mais o 40 do cálcio. Deu, pessoal, o meu deu 164, tá? Depois você pode estar conferindo aí na sua casa. O R, 0,082 e a temperatura em Kelvin deu 323.
Tá faltando alguma coisa, gente? Porque aqui que sempre mora os detalhes. Tá faltando alguma coisa? Tá. O que eu falei para vocês? Não esquece do i, maldito. Não esquece do i, porque o i é o fator de Van 't Hoff. Então, aqui na frente vai aparecer, olha só, aqui na frente o fator de Van 't Hoff. Que você vai fazer aqui para esse rapaz, quando o seu alfa for 100%, você nem precisa, fazer aquela fórmula de i igual 1 mais alfa, q menos 1. Não precisa fazer a fórmula quando o alfa é 100%. Não há necessidade. Se você depois quiser fazer, você vai perceber que você perdeu tempo à toa. Por quê? Quando eu tenho esse composto aqui, ó, o CaNO3,2, é só contar quantas partículas ele tem. Então, dá para fazer de cabeça? Se não der, o que você faz? O cálcio, parênteses, NO3, 2 vezes, ele vira cálcio 2+, mais 2 vezes o nitrato. Totalizando quantas partículas, gente? Então, aqui tem que multiplicar por 3. Esse 3 é o fator de Van 't Hoff. Beleza? E com isso, então, só chamando a atenção, se eu não me engano, tinha a resposta, se você esquecesse o 3 para te ferrar, e tem a resposta correta que é com o 3. Então, cuidado com isso. Beleza? E com isso você vai calcular nossa pressão osmótica aí. E os números, pessoal, depois você pode perceber com calma que eles são simplificáveis, tá? Então, você conseguiria simplificar um pouquinho na prova para estar achando a resposta. Então, aqui para não perder tempo, 0,1 vezes 0,082 vezes 323 vezes 3 dividido por 164 dividido por 0,05. Deu 0,969. Então, a pressão é dada em ATM de 0,969 ATMs. A alternativa, a letra D. Certo? Então, cuidado aí, com a resposta, cuidado com o fator. Na verdade, não teria resposta, se tivesse esquecido do 3. Então, a PUC, foi até boazinha com a gente, porque se fosse sem o 3, daria 0,323, e não tem aqui nas alternativas. Mas, mesmo assim, cuidado. Beleza? Então, para encerrar, pessoal, o que eu queria chamar a atenção? Essa é a parte química, de pressão osmótica, calcular a pressão osmótica, Usar a formulinha, para calcular a pressão osmótica. Chamei a atenção já para o fator de Van 't Hoff, não posso esquecer disso. Quando o alfa for 100%, não precisa usar a fórmula, faz direto o número de partículas, tá? Se você estiver desconfiado, usa a fórmula, mas não precisa, ok? Então, eu acho que é isso, Vamos só voltar lá para o slide para confirmar se essa é a mesma resposta. Então, alternativa D. Então, finalizamos aí propriedades coligativas. Espero que vocês tenham curtido. Bons estudos e até breve. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust